Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Vamos falar no vídeo de hoje sobre o aproveitamento do São Paulo como visitante. Mas antes, eu queria mostrar para você esse trabalho aqui, ó, esse livro que acaba de ser lançado, O Segredo do Futebol Brasileiro, Futsal e Futebol de Base. Esse livro foi assinado por vários profissionais, entre eles, para você que é São Paulino, principalmente para os mais experientes, os mais jovens, poderão acompanhar a história e vão entender muito bem. Um dos profissionais que assina esse belo trabalho, é um trabalho acadêmico sobre o futebol, como eu disse, é o Moraci Santana. O Moraci Santana trabalhou com o Muricy Ramalho em duas Copas, de 82 e também de 86. Trabalhou também no São Paulo. Juntos, eles conquistaram aproximadamente 14 títulos. Entre eles, no tricolor paulista, os títulos de Mundial de Clubes contra o Barcelona e também contra o Milan. Libertadores, consequentemente, também. No total, o Moraci Santana, ele trabalhou em 7 países além do Brasil. Foram 6 Copas. 4 com a seleção brasileira, 2 com Telê, 2 com Parreira e mais 2 para outras seleções. Emirados Árabes entre essas seleções e Arábia Saudita também. Pois bem, o Moraci Santana, assim como eu e assim como você que torce para o São Paulo, ele não consegue entender o que está acontecendo com o tricolor paulista. Palavras dele, o time parou no tempo e não é o time em campo, é a administração do São Paulo. Aliás, eu estou checando algumas informações e depois eu vou passar de algumas coisas que estão acontecendo internamente lá no São Paulo, inclusive com relação à recuperação de jogadores, ao refis, à reformulação do refis. Mas vamos tocar o barco. O São Paulo está vivendo essa reta final da temporada 2022 e tem um problema gigante pela frente: conseguir ao menos uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Para isso, precisa de um bom desempenho nos jogos que ainda restam. E não são só jogos no Morumbi, onde a torcida tem apoiado bastante, são os jogos fora de casa que podem ajudar a definir. E o aproveitamento do São Paulo é de deixar o torcedor com a orelha em pé, porque o aproveitamento até agora no Campeonato Brasileiro como visitante não é bom, não. Vinheta no ar e vamos desabafar? Vamos lá. Depois da vinheta, vamos lá falar desta sequência que o São Paulo tem como visitante. São apenas os jogos como visitante que eu vou citar a partir de agora. O São Paulo tem o América nesta quinta-feira em Belo Horizonte. O São Paulo tem isso pela 30ª rodada. Pela 32ª, o São Paulo vai jogar no Allianz Parque contra o Palmeiras. Esse jogo seria em Barueri, mas aí teve a história de um dos membros lá do Coldplay que fariam o show. O Coldplay faria o show no Allianz Parque. O jogo seria em Barueri, com o cancelamento dos shows para 2023, para o começo do ano que vem, é a previsão do grupo. Então esse jogo provavelmente será mesmo no Allianz Parque. Fora de casa, o São Paulo também tem o Juventude, o Fluminense e o Goiás. Aí eu vou contar para você o desempenho do São Paulo até agora, fora de casa, no Campeonato Brasileiro. Foram 14 partidas, com 8 dessas 14, 8 empates, 4 derrotas e somente 2 vitórias. 2 vitórias o São Paulo conseguiu em 14 jogos fora de casa. Isso dá um aproveitamento muito baixo, de 33,3%. Esse é o aproveitamento do São Paulo como visitante. O São Paulo venceu apenas 2 partidas, como eu disse, o Ceará no último jogo e o Atlético Goianiense no dia 3 de julho. O Ceará pela 27ª e o Atlético Goianiense pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O aproveitamento muito baixo, de 42 pontos disputados fora de casa, o São Paulo conquistou apenas 14. Agora tem mais 1, 2, 3, 4, 5,
6 partidas para jogar como visitante. Como é que vai ser o São Paulo nesse desempenho? Não, peraí. 1, 2, 3, 4. São 5 partidas como visitante. América, Palmeiras, Juventude, Fluminense e Goiás. Os outros jogos que ainda restam são mais 5 no estádio do Morumbi. Aí você vai dizer o seguinte: o São Paulo teve 33% de aproveitamento fora de casa, muito baixo. Só que em casa o São Paulo também decepcionou. Em 14 jogos foram só 6 vitórias, isso com o apoio todo da torcida. 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, ao menos não perdeu muitos jogos. O São Paulo agora vai se preparando para esse jogo, já está em Belo Horizonte, pelo menos depois da eliminação, da perda do título para o Independente Del Valle na final da Copa Sul-Americana, ao menos o São Paulo tem um retrospecto mais leve nessa sequência recente no Campeonato Brasileiro. São 4 jogos de invencibilidade com 2 vitórias consecutivas. O São Paulo que fez 4-0 no Avaí, depois fez 2-0 no Ceará. O adversário da vez é o América. O América já foi adversário do São Paulo, inclusive, não só no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, inclusive na Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal. O São Paulo com o Luciano, que pode de repente brilhar de novo. O São Paulo fez 2-0 no América jogando lá em Belo Horizonte, só que aí teve a expulsão do Miranda e aí o América buscou a igualdade, mas o resultado no contexto acabou ajudando o tricolor paulista, que veja você, mais uma vez não conseguiu vencer fora de casa, mas aí era a Copa do Brasil, não entra nessa contabilidade, e então o São Paulo passou para a próxima fase da Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal. Muito bem, agora o São Paulo vai ter desfalques para esse duelo contra o time do América, o time do Coelho, o time do Wagner Mancini. O capitão Diego Costa, que não foi bem no jogo contra o Independente Del Valle, ele tem uma tendinite no joelho direito, vai desfalcar o time do São Paulo. Vai ficar de fora o volante Luan, nem ele que foi relacionado nas últimas partidas, ele nem viajou para Belo Horizonte. Por outro lado, o André Anderson volta a ser relacionado, está livre de contusão, ele que estava lesionado desde julho, vai ganhar uma oportunidade, pelo menos entre os reservas. O provável time do São Paulo para jogar contra o América, tentando uma vitória, tentando se afastar da zona do rebaixamento e, quem sabe, até sonhando com essa vaga no G7, G8, ainda tem essa matemática, né? Só que o Atlético Paranaense está meio que caindo de produção, de repente os resultados aí de quem vai ficar com o título da Copa do Brasil, que tem Corinthians e Flamengo, quem vai ficar com o título da Copa Libertadores, que tem Atlético Paranaense e Flamengo, isso vai dizer muito do número de classificados, número de vagas para Libertadores via Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem que fazer a parte dele, ficar lá entre o 6º, o 7º colocado, se conseguir, precisa mudar esse retrospecto recente de ter um desempenho muito baixo como visitante no Campeonato Brasileiro. Não foi essas coisas em casa, mas foi melhor em casa do que fora, naturalmente. Ou, obviamente. O São Paulo provável para esse duelo contra o América: Felipe Alves, Igor Vinícius ou Rafinha, talvez o Rafinha, porque o Igor Vinícius jogou a última partida. Ferrarese, que encontrou a seleção lá na Argentina, ele que estava servindo a Venezuela, mas acabou não sendo aproveitado. Léo e Reinaldo. O meio-campo com Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, que foi o melhor contra o Independente Del Valle, e Patrick. Lá na frente, o Luciano, que marcou 2 contra o América naquele jogo que classificou o São Paulo na Copa do Brasil, e o Caleri, que está brigando bastante, mas não está fazendo prevalecer aquela música da torcida, não. Toca no Caleri que é gol, tá difícil, hein? Toca no Caleri, mas gol que é bom, não está saindo, não. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, falando desse aproveitamento baixo do time do São Paulo. O que você acha desse aproveitamento? O São Paulo, que já tem gente dizendo que o Rogério Ceni não vai ficar para o ano que vem, já tem gente dizendo que o Igor Gomes está com problema para renovar o contrato, a questão a questão financeira, de salário, essa coisa toda. De repente, ele pode já assinar um pré-contrato com outra equipe. Talvez o Igor Gomes esteja mesmo se despedindo do time do São Paulo.
Gostaria da sua opinião sobre tudo isso que a gente comentou aí. Será que o São Paulo vai conseguir a vitória contra o América? Até agora, esse aproveitamento como visitante tem deixado o torcedor com a orelha em pé. E não sem razão. Bom, vou terminar esse vídeo desejando mais uma vez, através desse livro aqui, lançado pelo querido Moraci Santana, O Segredo do Futebol Brasileiro, Futsal e Futebol de Base. O Moraci, que está com 71 anos de idade, diversos títulos, mais de 50 anos como preparador físico. Óbvio que agora não vai ser mais preparador físico. Ele está iniciando um projeto mais na parte administrativa, na parte da cabeça de coordenação na Inter de Limeira. E com ele vai trabalhar o Pintado. Juntos eles trabalharam no São Paulo e fizeram muito sucesso. Que tenham sucesso também lá na Internacional de Limeira, que um dia dirigida pelo José Macia, o Pepe, grande Pepe, daquele Santos inesquecível, foi campeão paulista em cima do Palmeiras, lá em 1986. Então, sucesso ao nosso querido Moraci Santana. E sucesso para o São Paulo, que nesta quinta-feira tem esse jogo importantíssimo contra o América, para pontuar, para se afastar da zona do rebaixamento e para se aproximar da zona de classificação, ao menos para a pré-Libertadores do ano que vem. A gente fica por aqui. Beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau!